Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos começar mais uma super aula e eu espero que você esteja super animado para a aula de hoje, hein? Não deixe de assistir esse vídeo do início ao final, tá bom? E também vem no repositório que sempre tem um vídeo aí que vai te ajudar aí na vida escolar, hein? Então, procura aqui os vídeos aqui no repositório. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e hoje, mais uma vez, vou convidar vocês para uma super aula de língua portuguesa. Então, tá preparado? Separou o material? Deixa tudo certinho aí, que a aula já vai começar, galerinha. Não vou demorar muito, já vou começar a falar para vocês a respeito de qual é o título da aula, sobre o que iremos falar. Vem cá, vem comigo, vem na tela. Olha lá. Comparando fábulas. Vamos comparar fábulas hoje. Você gosta de fábula? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre fábula. E também aquele momento de você fazer um print, tirar uma foto da habilidade. Então, professores, tira um print, uma fotografia da habilidade. Nós vamos trabalhar duas habilidades hoje. A primeira habilidade é a EF35LP26 e a segunda EF35LP29A. Bom, galera, eu super gosto de fábulas. Então, porque a gente sempre aprende alguma coisa no final da fábula e é super interessante aí viajarmos aí nessas histórias. E hoje nós vamos ver duas histórias iguais em versões diferentes. Topa viajar comigo e ler um pouco dessas fábulas juntinhos e ver o que a gente aprende e o que a gente compreende a partir da interpretação dos textos. Então, hoje tem bastante coisa para a gente fazer, então vem comigo, vamos na tela. Muito bem, comparando as fábulas, a lebre e a tartaruga. Já consigo ver a imagem aí de uma lebre, mas cadê a tartaruga? Vamos dar um clique para ver se ela aparece? Olha ela aí, pessoal, a tartaruga apareceu. Então, hoje nós vamos aprender e ler uma história aí, uma fábula com esses dois personagens. O que será que a tartaruga e a lebre vão fazer nesta fábula? Viu? Estou meio desconfiado aí do que vai acontecer. Então, vem fazer a leitura juntinho comigo? Então, bora lá, vem na tela. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar fábulas e identificar cenário, personagem central, conflito gerador e resolução. Então, vamos entender todos esses pontos, esses aspectos de uma fábula. Cenário, personagem central, conflito gerador e resolução. Muita coisa, hein, pessoal? Então, como que a gente consegue identificar cada parte? Lendo a fábula. Então, vem comigo, vamos começar a ler essa fábula? Tá curioso? Conhece a história? Se conhece, faz a leitura e depois comenta aí com seus amigos aí na sala de aula se é a mesma fábula que você já leu ou se é uma fábula de uma outra versão. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos comigo. Muito bem. A lebre e a tartaruga. A lebre e a tartaruga. Com dom de ti. Olha, aqui a gente começa a perceber aqui uma palavra aqui um pouco diferente, fora do nosso cotidiano aí vocal, né, pessoal? Com dom de ti. Tenho pena de você. Tenho pena de você, quer dizer. Dizia uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com tua casa nas costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te dos teus inimigos. Muito bem, aqui eu vejo uma travessão, então quer dizer que é a fala de alguém. Vamos fazer a compreensão desse texto agora. Guarda para ti tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou, e tu, ligeira como te gabas de ser, apostemos.
que eu chego primeiro do que tu em qualquer meta que nos proponha alcançar. De novo, uma travessão aqui, então quer dizer que vamos começar a fala do outro personagem. Vá, feito, disse a lebre. Só pela graça, aceito a aposta. Ou seja, a gente começa a perceber aí que a lebre aceitou a aposta, mas para tirar um barato aí da tartaruga. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre, que havia pesada, ir remando em seco, ria-se como uma perdida e pôs-se a saltar, divertir-se. E a tartaruga ia seguindo adiante. Muito bem, vamos aqui continuar. Então a gente começa a perceber aqui no início aqui que a lebre acha a tartaruga aí pesada, devagar. Então, ela no meio desse conflito aí, começa a tirar um barato, dar risada da tartaruga. Por quê? Se considera muito mais ligeira. Vamos ver como continua essa história? Então, vamos lá. Olá, camarada, disse a lebre. Não te canses assim. Que galope é esse? Olha, que eu vou dormir um poucachinho. E se bem o disse, melhor o fez, para escarnecer a tartaruga. Deitou-se e fingiu dormir, dizendo, sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde, a tartaruga estava na meta, e vencedora lhe retribuiu os seus chascos. Que vergonha! Uma tartaruga venceu a ligeireza a uma lebre. Moralidade, ou moral da história. Nada vale correr, compre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Muito bem, pessoal. O que nós percebemos aqui nessa história? Dois animais, dois personagens. A lebre ligeira, a tartaruga devagar. Dois personagens com características diferentes. Porém, porque a lebre era muito ligeira, ela se considerava melhor nesse aspecto que a tartaruga. A tartaruga, por outro lado, ela se considerava uma pessoa com determinação. Era determinada, ela queria chegar ao ponto final. No meio da história, a gente percebeu que houve alguns conflitos, porém, como acaba a história? A tartaruga vencedora. Porque a lebre se considerou tão melhor que a tartaruga que acabou se dispersando. Ficou lá dormindo, tirando barato e não fez a trajetória. Já a tartaruga seguiu passo a passo e chegou até o final. Muito bem, pessoal. Mas o título diz comparando as fábulas. Então a gente tem uma outra fábula para a gente ler. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Muito bem. O nome da fábula também é A Lebre e a Tartaruga. Só que aqui ela está em versos. Vamos ver se é a mesma versão? Apostemos, disse a lebre. A tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal da partida, estando as duas a par, a tartaruga começa, lentamente, a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela. Deita-se e dorme o seu pouco. Ergueu-se e põe-se a observar de que parte corre o vento. E depois entra a pastar. Eis, deita uma vista d'olho sobre o caminhante sorna, indo a vê-la longe da meta e passar-te de novo torna. Olha,
e depois que vê o perto, começa a sua carreira. Mas então, apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro. Apanha o prêmio apressada, pregando a lebre vencida. Uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que intentamos. É preciso pôr-lhes os meios quando não dá, atrás ficamos. O contendor não desprezas, por fraco se te investe, porque a não acorda, mata o gigante a dormir. A gente começa a perceber aqui, nesse texto, que tem uma mesma característica os dois textos. Os dois textos falam de uma corrida, onde a lebre e a tartaruga entram em um processo de... Uma concorre com a outra nessa corrida. E no final, a tartaruga ganha mais uma vez. Então a gente percebe aí que uma é feita um texto e a outra em prosa, mas as duas têm as mesmas características. O que eu posso dizer? Que as duas têm a mesma história, têm o mesmo contexto, o mesmo enredo. Foram escritas de formas diferentes. Então imagina só, se você fosse escrever essa história, como você escreveria? Em versos? Texto corrido? Então, vai pensando aí como você escreveria essa história, mas pensando em que não pode se perder a característica da história. Então, a pessoa precisa entender todo o conflito até o final, onde a tartaruga é a vencedora. Muito bem, pessoal. Vou deixar algumas atividades aqui para a gente discutir juntinhos, tá bom? Muito bem. Após a leitura dos textos, vamos observar, discutir e anotar no caderno. As fábulas referem-se à mesma história? Os personagens são as mesmas? Já conversamos um pouquinho sobre isso, mas aqui a gente tem as respostas. Sim, ambas histórias tratam-se de uma competição entre personagens, o mais rápido e o mais lento, o que, em princípio, indicaria a vitória da lebre, porém a lebre descuida-se, se distrai do seu objetivo quando resolve dormir, trazendo a vitória para a tartaruga, que focou em toda a corrida. As personagens são as mesmas? Sim, ambas apresentam os personagens, a lebre e a tartaruga. Estamos chegando no finalzinho da aula, pessoal. Vou deixar aqui para vocês discutirem na sala de aula esses 3 quadros. Personagem da primeira fábula, personagem da segunda fábula e como eles são descritos na história e o que eles fazem. Então, vai fazer aí juntinho com seu amigo, com seu colega, aí na sala de aula. Tudo bem, pessoal? E depois você pode conferir as respostas. Mas tenta fazer aí sem ver as respostas antes, tá bom? Vou deixar aqui mais umas perguntinhas para você. Então, faça aí com a ajuda do seu professor e responda as perguntas aí no seu caderno, tudo bem? A respeito da fábula que a gente já conversou. Estamos chegando aqui no finalzinho da aula. Hoje refletimos sobre coesão de texto, pensando em palavras que podem ser substituídas para repetições. Vou deixar aqui para vocês a nossa avaliação. Se gostou de comparar as fábulas, avalie aí positivamente. Pessoal, muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo com vocês, ver diferentes fábulas e conto vocês aí nas próximas aulas, hein, galera? Tchau, tchau. Até mais.